Viviane vai representar a sua aluna apresentando o potencial da arborização urbana para a redução de riscos de inundação. Enquanto abre ali, eu queria aproveitar para chamar a atenção do seguinte: nós tivemos mais de 30 trabalhos submetidos por alunos e pesquisadores diversos, e uma das coisas que fez com que a gente escolhesse os primeiros foi a aplicabilidade junto aos municípios. Tá? E eu tive a oportunidade de já ver esse trabalho de arborização e eu acho ele bem interessante porque ele é aplicável na maioria dos municípios do nosso estado. Então, volto a dizer, os temas tendem a não se esgotar. Então, o que for visto aqui de interessante, em 10 minutos não dá para apresentar, sem dúvida nenhuma, mas pode procurar os pesquisadores para aprofundar os conhecimentos. Boa tarde. Boa tarde, né? Isso aí. Muito obrigada. Bom, eu vim apresentar o trabalho desenvolvido como um TCC, monografia da engenharia ambiental, de uma orientanda minha, que não pôde estar aqui, mas eu vim compartilhar, né? Que é falar um pouco sobre o potencial da arborização urbana para contribuir na redução do risco de inundações, especialmente os alagamentos. É uma avaliação qualitativa, já digo para vocês, né? Isso daí, para não criar outras expectativas. Para onde eu ponto? Para cá. Então, primeiramente, cabe destacar que, né, as árvores trazem a tecnologia mais avançada que podemos ter para trabalhar sobre essa temática, que oferece uma série de serviços ecossistêmicos, ou seja, todos esses benefícios que nós, enquanto humanidade, podemos obter a partir, né, do usufruto da natureza, dentre eles a regulação do clima, né, a regulação dos ciclos hidrológicos, o embelezamento, a provisão de alimentos, de água e tantas outras coisas, né, associadas à presença delas aí, como umas estruturas primordiais nesse contexto. Bom, a gente vê, né, a gente utiliza as árvores no contexto urbano, muitas vezes, infelizmente, né, em muitos municípios ainda com uma ótica muito de paisagismo, né, sem levar em consideração essas funcionalidades e esses potenciais que cada espécie vai ofertar de uma maneira diferente. E é justamente esse o elemento que a gente investigou, né, de uma forma qualitativa e inicial nesse trabalho. Né. Olhando para os processos envolvidos, né, no ciclo hidrológico, a parcela que passa pela árvore, da sua copa até a sua raiz, a gente busca, então, entender, no caso da cidade do Rio de Janeiro, né, qual é esse potencial. Então, a gente fez essa avaliação a partir do inventário que existe no plano diretor de arborização urbana, plano esse que, por enquanto, está diria que desatualizado, que é 2015, né? Já está na hora da gente reatualizar, sobretudo num contexto em que a prefeitura tem promovido, né, a implementação de uma série de parques, né, uma série de ações de ampliação de áreas verdes na nossa cidade, mas a proposta era essa. Então, a gente desenvolveu a partir, obviamente, de um levantamento bibliográfico, ali cortou, né, mas o levantamento de dados é do plano de arborização urbana do município, então a gente considerou para a contabilização das árvores, né, das espécies existentes e avaliação desse cenário, esse documento, que é público. A partir dessa avaliação e da revisão bibliográfica que a gente realizou, selecionamos, então, quais seriam os critérios qualitativos para avaliar esse potencial. E definimos que iríamos avaliar dois potenciais, o de infiltração e de interceptação das árvores. Né? O infiltração está diretamente relacionado com a raiz, né? E interceptação está relacionada às folhas, seus formatos, sua estrutura, densidade da copa, e também, né, a como é esse tronco, porque dependendo da estrutura, né, e da textura, isso também influencia nessa capacidade. E aí avaliamos esse potencial para o que a gente tem hoje no cenário do Rio de Janeiro. Bom, primeiramente, na avaliação, a gente considerou ser nativa ou exótica, né, até mesmo para entender esse cenário da nossa cidade, o tipo de raiz, se é subterrânea ou aérea, a forma da raiz, né, o tipo de folha e o tamanho da folha. Então, os dados coletados foram tabulados e foi, então, avaliado, né, essa capacidade desses dois potenciais para cada espécie, para depois a gente discutir, então, como essas espécies estão presentes na nossa cidade. E aí cabe destacar que nós temos uma série de bairros extremamente afetados por alagamentos. Esse é um mapa de calor desenvolvido pelo Centro de Operações Rio e é de 2022. Né? Eu trouxe para vocês o que foi usado no trabalho, mas certamente já está atualizado. Mas a gente vê que alguns bairros têm uma concentração muito grande desses pontos de alagamento e que certamente seriam locais para a gente avaliar melhor, né, essa escolha na hora de ampliar as áreas verdes. Bom,
Como resultados, ficou claro que os bairros com maior arrecadação de IPTU são os bairros mais arborizados. Isso não é novidade, né, mas vale ressaltar. Esse déficit de árvores é algo que já se discute para o subúrbio, né, para a Zona Oeste, para a Zona Norte, e que precisa ser tratado com seriedade, principalmente diante de todos esses benefícios que a gente falou que as árvores trazem e diante das ondas de calor que temos vivenciado. As espécies nativas mais recorrentes foram o ipê roxo, né, ipê rosa, a sibipuruna e o ipê amarelo. A prefeitura até fez recentemente, né, dentro de um contexto de turismo e cultura, uma rota dos ipês, né, um trabalho nesse sentido de popularizar isso tudo. A aroeira vermelha e o pau-ferro. Mesmo assim, a gente vê que as nativas, né, dentro desse levantamento, quem disse não fui eu, tá? Quem disse foi o plano diretor de arborização urbana. Bom, são minoria, né? A maior parcela, em termos de porcentagem, dos indivíduos que estão no inventário realizado pela prefeitura, e aí eu não estou entrando, né, na questão de qual foi a metodologia, né, ou enfim, quais são as limitações, mostram que a espécie a espécie predominante no contexto de arborização urbana na nossa cidade é a amendoeira, né? Todo mundo conhece, todo mundo já pisou nas folhas da amendoeira, já desviou de amendo caindo na cabeça pela cidade, e elas estão aí predominando na nossa cidade. E então, as espécies exóticas ainda, nesse inventário de 2015, eram maioria. Acredito que a gente vai mudar um pouco esse cenário se fizer esse levantamento na atualidade. Tá? Bom, a gente selecionou, então, as espécies, né, dentre as inventariadas que tinham uma frequência maior do que 1%, né, de premissa que a gente adotou. Delas, selecionamos, então, 18 espécies arbóreas, tá? Dentre as quais 5 espécies eram nativas e 13 eram exóticas. Então, dessas 13, 8 exóticas apresentam as raízes aéreas, superficiais, aquelas que o pessoal reclama que quebra calçada, que quebra muro, né, e que acaba tornando a árvore, às vezes, um vilão, né, do cenário urbano, sob o ponto de vista de quem não está percebendo as outras funcionalidades, é claro. Bom, e aí o resultado, né, a gente encontrou que 68% das árvores tinham grande potencial de interceptação, né? Justamente por conta da sua copa, do tamanho das folhas, mas em termos de infiltração, a maioria tem um potencial médio. Tá? Então, aí a gente mostra essa avaliação e busca identificar quem são aquelas que dão check, né, como alto, tanto em infiltração quanto em interceptação. E que foram essas 3 espécies aí, né? A sibipuruna, a aroeira e o oiti. Bom, estou indo rápido aqui, que eu sei que o tempo está estourado, né? Então, dentro desse contexto, o que a gente recomenda? A gente recomenda aumentar o percentual de árvores nativas, considerar esses potenciais também na hora de selecionar. A gente sabe que, assim como os painéis, né, vieram discutindo a questão das políticas públicas e a necessidade de integração entre os órgãos, né, na tomada de decisão, mas também no planejamento, essa é também uma camada que precisa ser considerada. Né? A arborização urbana não é problema só, né, do setor que cuida de árvores e do setor que cuida de poste. Né? É uma questão que todos devem ser envolvidos por diversas questões, por riscos, mas também por potencial da gente aproveitar ainda melhor, né, o que essas árvores têm a oferecer. Bom, considerando esses potenciais, e recomendamos também a realização de estudos quantitativos, mesmo de laboratório, de campo, né, por uma avaliação mais específica de quanto, né, de quantitativa, de quanto seria esse potencial de cada uma dessas árvores, principalmente no contexto do Rio de Janeiro, e ainda mais, né, no contexto de cada região da nossa cidade, porque o solo muda, né, até a própria incidência de chuva, e isso também pode interferir nesses potenciais. Se quiserem falar comigo, né, aí estão meus contatos. Muito obrigada.